Olá para você, ligadinho no Igreja em Saída, o nosso programa que leva até você as principais notícias da igreja no Brasil, sempre uma alegria estar na sua companhia e, como você sabe, a partir de hoje, acompanhando aqui do Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, todas as informações, todos os bastidores da 60ª edição da Assembleia Geral dos Bispos. E hoje a gente começa o programa, como é de costume nas quartas-feiras, trazendo nomeações do Papa Francisco para o Episcopado brasileiro, só que nessa semana de uma maneira diferente, porque a gente tem aqui conosco um dos bispos nomeados, tem aqui Dom Paulo Celso Dias do Nascimento. Dom Paulo, pode se aproximar. Primeiramente, obrigado, viu, pela participação aqui com a gente no programa. A gente sempre traz, Dom Paulo, um pouquinho do histórico de cada bispo nomeado para uma nova diocese, no caso do senhor, para a diocese de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Mas quero aproveitar a presença do senhor, então, para falar rapidamente um pouco do sentimento, né? Como que o senhor se sente com esse novo chamado da igreja para a sua missão? É uma alegria muito grande, né, de poder servir agora, assumindo uma diocese. Eu fiquei 5 anos como bispo auxiliar e a gente sonha com essa notícia, né? E quando chega, a gente fica muito feliz, contente, saber que é Ele que escolhe, né? O amor de Deus é que nos conduz. Então, para mim foi uma alegria muito grande dar o sim para continuar a missão agora em uma diocese. E é um desafio, né? Um grande desafio, mas a gente abraça e pede muito o Espírito Santo que nos ilumine na missão. Com certeza irá iluminar, viu, Dom Paulo? Obrigado pela participação aqui com a gente e uma boa caminhada nessa nova etapa. Eu fico muito feliz, peço a todos as orações. Queremos servir com alegria o povo de Deus daquela região da Costa Verde, do Rio de Janeiro. É uma região muito bonita, né? A beleza, mas também os seus desafios. A certeza de que o Senhor nos conduz para servir melhor, e eu quero escutar, quero conhecer de perto toda essa realidade. São 5 cidades: Itaguaí, Soropédica, além também de Mangarateba, Angra dos Reis e Paraty. Então, para todos os meus futuros diocesanos, né, e já anunciar que também dia 10 de junho teremos a posse canônica, deixar um abraço e pedir as orações, mas estou muito feliz de servir o povo de Deus lá nessa região. Com certeza nos acompanham, já estarão na expectativa por essa data. Dom Paulo, obrigado pela participação aqui com a gente no programa. E aproveito para trazer mais uma notícia de uma outra nomeação também. Papa Francisco nomeou hoje Dom Giovanni Luiz da Silva, bispo, nomeado para a diocese de Divinópolis, em Minas Gerais. Então a gente, assim como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, quer aqui deixar as nossas orações e também o nosso desejo de que seja uma caminhada junto ao povo de Deus que traga bons frutos para a igreja. E aqui no programa, nesse primeiro dia de Assembleia, a gente também quer trazer a fala de membros das comissões episcopais da CNBB. A gente traz especificamente no programa de hoje Dom Joaquim Giovanni Moll, bispo presidente da Comissão para a Comunicação, e que a gente sabe tem um carinho muito especial com a comunicação e com o nosso programa. Então, Dom Moll, primeiramente, obrigado pela participação aqui com a gente. Queria que o senhor começasse falando um pouquinho da expectativa para essa Assembleia, que traz tantos temas importantes para a igreja. São temas importantes, centrados sobretudo no momento de séria renovação do pensamento, etc., através de uma avaliação pastoral da igreja. Este ano a gente teria as novas diretrizes. Não temos. Elas só virão depois da exortação pós-sinodal do sínodo sobre a sinodalidade. Então, como não tem, nós vamos fazer uma grande avaliação. E além disso, tem as eleições. É muito importante a Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil ter uma presidência e presidentes das comissões que sejam arejados, sintonizados com o mundo atual, com os grandes problemas. Rezemos muito para que ela continue fazendo este caminho. Com certeza o Espírito Santo também irá inspirá-los nesse momento de decisão, né, Dom Moll? Sobretudo ele, sobretudo o Espírito Santo. É coisa dele, não é? Fazer essas indicações para a gente escolher bem as pessoas. E, Dom Moll, a gente falou aqui dessa expectativa, desse momento de comunhão entre o episcopado brasileiro. Agora olhando um pouco para trás também nessa caminhada, né, nesse quadriênio que o senhor esteve junto à Comissão para a Comunicação, o que o senhor vê de boas lições, bons exemplos que ficaram marcados nesse período? Então, você e os que estão nos assistindo
podem me dar meia hora para eu poder falar de tanta coisa boa que existe? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, em primeiro lugar, eu quero destacar coisas novas que foram feitas. Por exemplo, nós recriamos o GRECOM, o Grupo de Reflexão sobre Comunicação da Igreja no Brasil. Juntamente com a CRB e outros grupos, Comissão de Justiça e Paz do Brasil, nós temos uma parceria com o Observatório da Comunicação Religiosa no Brasil, que tem um olhar crítico sobre a comunicação eclesial. Nós fundamos a Escola Nacional de Comunicação. Nós conseguimos renovar a assinatura digital da CNBB. Isso é muito importante. Porque vai criando também uma nova identidade, né? Porque o tempo vai passando, precisa renovar. Nós conseguimos expandir e criar processos de formação para a Pastoral da Comunicação, que é o setor de comunicação mais capilarizado. Lá num lugar distante tem uma Pastoral da Comunicação. E assim sucessivamente, mas deixei por último. Nós vamos lançar alguns livros agora, proximamente. Um deles vai ser sobre as mensagens do Papa Francisco comentadas. São 10 anos, 10 mensagens, 10 comentários muito interessantes. E o diretório de comunicação foi todo revisto para caber nele o magistério do Papa Francisco e tantas outras coisas importantes sobre comunicação. Está atualizado. Vai ser lançado no dia da comunicação, das comunicações sociais, no dia da Ascensão do Senhor. E, por fim, fizemos uma pesquisa profunda, cerca de 300 páginas de trabalho, com um grupo de especialistas sobre os influenciadores digitais católicos. Pegamos alguns deles e mergulhamos num estudo muito profundo para saber em que medida eles colaboram com o processo de evangelização da igreja no Brasil e em que medida precisam se corrigir e acertar o caminho que eles estão tomando na igreja no Brasil. Dom Mol, o senhor falou sobre Papa Francisco, é bastante coisa, mas o senhor muito bem conseguiu condensar para a gente aqui no programa. E o senhor falou dos ensinamentos do Papa Francisco, a gente celebrando agora 10 anos do seu pontificado. Quando a gente fala de comunicação, a gente sempre percebe um carinho muito especial e uma atenção muito especial do Papa com o nosso trabalho, não é? O Papa Francisco tem umas características no campo da comunicação. Primeiro, ele se comunica muito bem. As falas dele são curtas. Sempre remetem a uma imagem e coloca ali 1, 2 mensagens de conteúdo. Ele é cirúrgico na comunicação. Segundo, além de ser um bom comunicador, ele escreve bem sobre comunicação. Estas mensagens e em outras audiências, outros momentos que ele falou sobre comunicação, é um excelente magistério, é um excelente ensino sobre comunicação. E em terceiro lugar, ele valoriza muito quem trabalha com a comunicação. E acredita mesmo, é uma convicção do Papa Francisco, que a comunicação precisa crescer, ampliar-se, aprofundar-se, ser uma boa comunicação no meio de tudo isso que existe no mundo inteiro. Então, o Papa Francisco, você pode anotar aí, é um Papa da comunicação, viu? É o Papa da comunicação. A gente possa seguir aprendendo com ele. Dom Mol, obrigado pela participação aqui com a gente. A gente sabe que o senhor, desde o começo do projeto do Igreja em Saída, que é esse espaço de comunhão entre as emissoras católicas, o senhor sempre foi um grande entusiasta e incentivador dessa ideia. Então, também obrigado pelo carinho do senhor com a gente. Está na lista também das novidades. É uma Igreja em Saída que precisa acontecer na realidade e que precisa acontecer também nesse programa. Parabéns a vocês. Vocês fazem muito bem tudo isso que está aparecendo ali na Igreja Brasil e tantas outras coisas da TV Aparecida também. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Dom Mol, senhor, pela participação. Uma ótima, abençoada assembleia, viu? Sua bênção. Obrigado, Dom Mol. Bem, a gente encerra o nosso programa assim, mas não sem antes lembrar você que está em casa de que esse é o primeiro dia da Assembleia Geral, ou seja, ao longo do dia teremos as primeiras discussões, as primeiras conversas sobre esses importantes temas que serão abordados aqui ao longo dos próximos 10 dias e, claro, todos os destaques, as principais informações, você continua conferindo então aqui no nosso programa, combinado? Espero por vocês amanhã, tá bom? Até lá, tchau, tchau.